Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Este podcast é um oferecimento de Eleganto, todo estilo e confiança. Conheça nossas novas coleções de camisetas com frases e artes incríveis, cristãs, divertidas, educativas, memes e muito mais. Vista sua personalidade com o Eleganto. Escola para futuros YouTubers. Curso presencial, completo e com especialistas para você se tornar um criador de conteúdo e sucesso. History Educação. Tudo o que seu filho precisa. Grupos de estudo, aulas particulares e saídas pedagógicas. Nossa lojinha. De tudo e mais um pouco. Encontre os produtos oficiais dos canais do Espaço History, como Cozinha Prática do Zé. Aconteceu em podcast, sem meias palavras e muito mais. Qualidade, estilo e exclusividade em um só lugar. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Conte-me tudo, não esqueça de nada. Começando mais um Sem Meias Palavras. Aquele podcast que dá para ouvir e ver através do Instagram e do Spotify. Né? Querido, hoje nós vamos fazer de forma diferente. Nós falamos sobre carnaval nos últimos episódios. Né? Aqui o Sem Meias Palavras é super eclético. Né? A gente vai da advocacia à medicina, da medicina para o carnaval, do carnaval para outros temas, né? Cumprindo a missão, né? Trazendo informação com responsabilidade, levando as famílias conhecimento para que todos possam ter uma vida, desfrutar dessa vida, né, da melhor forma possível. Verdade. E hoje a gente vai debater um assunto muito sério, né? E que está presente no nosso dia a dia aí, da nossa profissão principalmente, né? Que é a profissão do professor, na área do ensino. Mas não se restringe somente à nossa profissão, e sim a toda a esfera da família, né? Da construção da sociedade em si, né? Moderna, né? E hoje a gente vai estar com um cara aí que já é sócio aqui. Mas essa sociedade é importante a gente frisar porque as amizades, elas, em cima do respeito mútuo, né? As pessoas vão se ajudando, vão se conhecendo, vai criando laços. E até nós brincávamos aqui, antes de começar o programa, que é a primeira vez que ele vai gravar aqui. Nos novos estúdios. Por quê? Porque quando nós estávamos no outro estúdio, ele já se fazia presente, né? Abrilhantando os nossos programas. E é sempre um prazer ter ele aqui conosco. Estamos hoje aqui com o Dr. Elks Barraça. Agora eu não errei, né? Eu pensei que eu vou errar o sobrenome. Não, nunca erro. Seja bem-vindo ao Sem Meias Palavras, nesse novo... Novo, já não é tão novo, para nós não é tão novo, né? Mas para ti é novo, novo estúdio, novo ambiente. Muito obrigado, Leandro e Zé, dois amigos que a escola me trouxe, né? Já que meus filhos estudam na Escola São Francisco. E muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês e de conhecer o novo estúdio que tá bem bonito, bem lindo. E só para a gente deixar o pessoal de casa, que eu digo, né? De casa, né? É o costume de gente que tem mais de 30, 40 anos, né? A proximidade com o A telespectador. ideia de casa, né? Mas você que está aí em qualquer lugar, né? Nesse momento, hoje a internet alcança a todos os lugares, né? Em todos os estabelecimentos. Pelo horário que nós estamos gravando hoje, as pessoas devem estar caminhando na academia, né? E não tem problema nenhum. Né? Tá de boa, tudo tranquilo. Vai escutar igual. Exatamente. Só para entender, o Elks, ele é um doutor especialista em pediatria e cardiologia, né?
Mas hoje o tema que nós vamos debater é um tema que é um tema recorrente, na verdade, falei da nossa profissão, né? Que são as tecnologias, né? O Elks esteve aqui da outra vez e nós também falamos sobre a aliança, digamos assim, entre a tecnologia e a medicina, porque nós falamos de inteligência artificial, né? Que é um tema, naquele momento estava mais presente ainda, porque era o momento que estava surgindo, né? Era o grande boom Certo. da inteligência artificial. E hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve tecnologia e a criança, o desenvolvimento da criança, né? E eu queria que tu comentasse um pouquinho, Elks, sobre esse estudo que tu fez, porque surgiu é um estudo que surgiu do nada, assim, tu pensou, tu viveu alguma coisa, uma questão familiar e te debruçou sobre esse assunto, ou clinicamente tu, né, te deparou com esse acaso e tu foi estudar essa Então, tecnologia em infância, né? essa é uma questão que vem acontecendo desde a pandemia. A pandemia nos levou a ficar muito tempo em casa e a ter mais contato com as telas, né? Celulares, tabletes, iPad, computadores. E as nossas crianças começaram a ter mais tempo com esses aparelhos. E fui notando, né, algumas mudanças em casa, né, com meus filhos. E bom, isso me levou a uma preocupação e a começar a pesquisar, né, o que estava acontecendo, por que isso estava acontecendo. Além disso, eu sempre gostei de estudar, né? E me levou a fazer um novo pós-grado, que eu fiz uma pós-graduação em neurociência cognitiva. E, bom, estudando, comecei a fazer um e-book, um livro, né, sobre a tecnologia, né, e a proteção do cérebro da criança. E, bom, nasceu praticamente vendo meus filhos com esses pequenos problemas, digamos assim, e buscar soluções para que isso não acontecesse. E, bom, trazer aqui para que outras pessoas também, que de repente passam por essa situação, compreendam por que isso acontece e o que deve ser feito. Uhum. Brevemente, provavelmente vai estar disponível pra gente, mas por enquanto ele tá do forno ainda, né? Que nem a gente diz, né? Tá na preparação ainda, né? Isso. Então nós vamos aqui trabalhar uma questão que, na verdade, né, é uma coisa que tu presenciou, a gente falou ali entre os filhos, mas é uma coisa que está presente em toda a sociedade, né? E a gente está vivenciando isso aí nas escolas de uma forma muito intensa, né? E os próprios governos, eu não falo do Brasil só, mas de outros países, entraram com cada um com o seu país com os seus limites, entraram com proibições, inclusive nas escolas, né, para o uso dessas telas, por um intuito de melhoria, né? Essa proibição veio por conta da dificuldade de concentração que os alunos estavam tendo através de um estudo, né? O que tu me fala sobre isso? É correto isso aí? Como é que tu acompanhou essa parte também em tempo real, digamos assim, Certo. Então, hoje em dia, vemos muita criança tendo certos transtornos que normalmente aconteciam em idade adulta. Ansiedade, tem bastante criança com transtorno de déficit de atenção, né? E muitos países que, inclusive, são na vanguarda da tecnologia, como a China, como Coreia do Sul, como Estados Unidos, eles começaram a fazer estudos e começaram a enxergar que as crianças estavam tendo problemas na educação, né? E começavam a ter problemas de ansiedade, problemas de estresse, depressão. E eles enxergaram que isso estava relacionado muito com o mundo da tecnologia. É claro que a gente tem que falar que a tecnologia é uma coisa que nos trouxe muitas coisas boas, né? Tanto na educação como no dia a dia. Então, é a má utilização dessa tecnologia que estava levando as crianças, ou está levando as crianças a ter esse tipo de problema. E países como Coreia do Sul, como a China, começaram a restringir. Inclusive, Coreia do Sul começou a tirar todos os dispositivos de tablet que tinha, celular em uso nas salas de aula, começaram a tirar para que as crianças começassem novamente a utilizar caneta, caderno, a utilizar a lógica, a pensar melhor, porque estavam tirando o juízo crítico, né, das crianças. E isso começou também a chamar a atenção aqui em América Latina, né? Inclusive aqui no Brasil, este ano foi proibido o uso de celulares nas escolas, né? Uhum. É uma lei. Sim, então, lei. E na tua visão, assim, essa questão do uso das telas nas escolas, fala da concentração,
tranquilo. Mas que outros malefícios pode trazer essa tecnologia aplicada na escola e em casa também, né? Sim, bom, a gente tem que partir desde o ponto que cada idade tem uma formação, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria, tem um consenso. Antes dos 2 anos, 0 tela. Por quê? Até os 6 anos está o desenvolvimento cerebral, né? E o uso, a exposição aumentada ou em excesso de telas faz que hiperestimule este cérebro, né? E com ele traga problemas. Por exemplo, uma criança, vamos falar coisas que são um pouco polêmicas. Tiremos que a tela, o excesso de uso de tela de celulares em criança, ela não causa autismo, tá? Está comprovado. Sim. Porém, o uso excessivo em aquela criança que pode levar a ser autista, ela vai aumentar a chance de que isso se desenvolva mais rápido, entendeu? Sim. Acelera, no caso. Isso acelera o processo do transtorno. E outra criança, por exemplo, que pode levar a ter transtorno de déficit de atenção, também se ha acelerado. Também existe criança que não tem transtorno de déficit de atenção e que possam ser diagnosticados como transtorno de déficit de atenção, e mais seja por causa do uso exagerado de telas, né? Então tem que ser bem diagnosticado, tem que observar bem essa criança, fazer uma boa história clínica e saber se essa criança realmente tem déficit de atenção, porque pode ser um excesso de tela. A vezes, diminuindo o excesso de tela, melhora o funcionamento daquela criança. A gente fica com pena, a gente que tem os filhos, né, e estão acostumados na tecnologia, a gente fica com pena que às vezes estão fazendo uso de um jogo, de alguma brincadeira, né, ou assistindo um vídeo, ou algo do tipo, a gente fica com receio de, vou tirar ali, né, que pena e tal. Mas até que ponto, até que tempo, digamos assim, de tela, como é que poderia ser administrado isso aí, por exemplo, em casa? Não vou nem falar na escola, porque a escola tem a proibição, né, mas em casa. Qual é o tempo que uma pessoa, um menino, sei lá, um adolescente, ou um jovem, uma criança, conseguiria ficar numa tela, né, sem ser prejudicado? Então, o consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Americana de Pediatria, por estudos, antes dos 2 anos, 0. Não tem uso de tela. Entre os 2 anos e 5 anos de idade, 1 hora de tela por dia. Entre os 5 e 10 anos de idade, 2 horas de tela. Depois dos 10 anos, 3 horas de tela no máximo. E todas sempre sob supervisão dos pais, né? Ou da pessoa dos cuidadores, Claro. né? Inclusive em casa, na escola. Isso. Na escola, porque em algum momento eles vão a ter que ter acesso a alguma informação virtual, sempre de forma com pedagógica. Né? isso, pedagógico, sempre com acompanhamento. Outra coisa importante, hoje existem muitos aplicativos, né, redes sociais, os chamados Reels, Carrossel, e eles trazem muita informação que hiperestimula o cérebro da criança. E a criança fica horas aí, sem supervisão. Então, esse tempo que está estipulado por estudos, se trata de que a criança tenha uso de celulares com alguns conteúdos que sejam educativos, né? Não todo tipo de conteúdo. Tipo, não vou deixar que meu filho fique com o celular 2 horas e ele está no TikTok, por exemplo, rodando vídeos aí, hiperestimulando, porque aí não está sendo legal para ele, entendeu? Então, assim, até certo ponto, hoje é um momento do imediatismo, né? A gente quer as coisas para ontem, né? Uma entrega feita pelo Mercado Livre a gente tem que comprar e tem que receber em seguida, né? Antigamente a gente esperava tanto tempo para receber um produto em casa, né? Certo. Mas hoje a necessidade que essa geração cria de coisas respostas muito rápidas, né? E acaba tendo se concentrando num conhecimento mais raso das informações por conta do acesso muito fácil, né, à tecnologia. Essa questão do TikTok, por exemplo, que são vídeos curtos, né, ou do próprio Reels que tu comentaste, né, tem uma ligação direta o
tempo do vídeo, assim, ser coisa muito curta e, sabe, essa ideia de vou passar rápido, eu quero informação rápida, porque nós estamos numa fase em que esses jovens, eles veem vídeos no YouTube, por exemplo, e aceleram o áudio para poder ouvir mais coisa. Porque se vocês estivessem ouvindo a gente agora, que a gente já está numa fase mais tranquila, assim, né, num vídeo mais longo, né, um vídeo que trabalha mais a informação, eles aceleram o vídeo, né? Isso causa uma dificuldade na criança, será também? Sim, os estudos mostram que o excesso de telas traz para a criança transtorno cognitivo, né? Transtorno na linguagem. A fala das crianças está afetada por esse tipo de conteúdos, né? E o tempo exposto leva também a ansiedade. A criança fica mais ansiosa. E é claro, por causa da hiperestimulação que tem do celular, né? Tu falou do TikTok, né? Fica em aqueles vídeos curtos, que na verdade são vídeos que não trazem nenhum tipo de educação para as crianças, né? São vídeos feitos por influência, por outro tipo de pessoas que vão publicando qualquer coisa e as crianças vão consumindo aquele vídeo. Como tu dizes, já aceleram o vídeo e começam a passar rapidamente para acessar a todo tipo de informações. Mas são informações que, afinal, não trazem nenhum tipo de educação para ele. E, logicamente, vai trazer, sim, outros problemas, como transtorno da ansiedade, né? A ansiedade é uma coisa que está presente, né, nos nossos jovens hoje em dia. A gente tem muito disso, né? Na sala de aula a gente vê muito, né? Essa questão do transtorno de ansiedade. E isso eu vejo muito essa questão do vídeo curto, né? Porque quem tá do outro lado, né? Que é o produtor de conteúdo, quer que o cara fique ali. Claro. Ele está estimulando exatamente isso, que ele permaneça no vídeo, né? Mas é um vídeo curto e aquele vídeo não traz informação nenhuma, traz conhecimento, muitas vezes raso, porque ele vai procurar um conhecimento e, de repente, ele encontra um conhecimento até errôneo, né, de alguma informação. Isso não tem sentido, na minha opinião. Leandro, quando se faz um vídeo, né, existem especialistas em o que se chama branding, né? E o branding escolhe as cores que chamam a atenção. Então, isso vai estimulando o cérebro, né? E a criança fica colada ali na tela, assistindo aquele vídeo, né? Às vezes pode ser um vídeo engraçado e fica ali. E quando vem... Não, e criança não, também adulto, né? Sim. Acontece também com adulto. O adulto fica horas ali assistindo conteúdo, qualquer tipo de conteúdo. E é isso, o branding faz que a pessoa fique sem perceber que está assistindo o vídeo mais e mais e mais tempo. Mas isso já está intrínseco na família de hoje, que chamam de vida moderna, né? Essa correria do dia a dia, chama o iFood, e já as pessoas de uma geração além da nossa têm dificuldade com o uso desse aparelho, e tudo hoje passa. Na própria enchente, eles precisavam entrar lá para fazer o cadastro pela internet, e aí eles acabam precisando das crianças que manjam um pouquinho mais dessa tecnologia, e aí começa aquele conflito familiar. O pai vai cobrar do filho o uso da tela, mas quando tu precisa, tu me chama. Então já começa nesse conflito familiar. Então, se a família não está bem estruturada para se regrar com esse tempo da tela, muitas vezes o pai cobra do filho, mas ele continua no celular. Então, isso também passa um pouco pela base da estrutura da família. Mas a verdade única é que o celular não tem mais volta. O tablet não tem mais volta, ele está na vida diária. Só que o que a gente observa? Que as pessoas pararam de pensar. É o imediatismo. Vou dar um exemplo. Caixa, hoje operadora. Tu gastou lá 73,90, tu vai dar R$100, ela não vai fazer esse cálculo. Ela vai jogar lá no programa, o programa vai dizer quanto tem que dar de troco. E ela só tem que contar o dinheiro e ainda conta errado. Por causa da desatenção. Sim. Então, assim, a minha pergunta para ti é: como a gente pode fazer, né, um trabalho fora das telas com essas crianças? Assim, é leitura, é uma disciplina, porque isso passa por disciplina da família, o uso das telas. E quem trabalha com tela, quanto tempo? Se trabalha 8 horas, como é que vai fazer
essa média das telas? Porque o adulto também tem um horário de tela. Tá. É em torno de 3 a 4 horas? Tá. Vamos por parte. Comecemos em casa. Tu em casa, tu tem como pai, né? Tu tem as regras em casa. Por exemplo, se tu vai ter uma refeição, tu vai tomar um café da manhã, tu vai ter o almoço, a janta, está proibido o uso de telas na mesa. Agora, se o pai usa o celular na mesa, como é que tu consegue proibir para teu filho não fazer a mesma coisa? Ele vai fazer a mesma coisa. E um erro que cometemos os pais é tentar colocar uma regra quando tu está infringindo aquela regra. Por exemplo, eu estou aqui com meu celular. Na hora do almoço, eu vou pedir para meu filho que está com o celular, tirar o celular da mesa. Se eu estou com o celular, não tem como. Então, tem que partir de casa as regras. Na mesa, não usar o celular. Ter espaços de jogos da família. Tem espaço para leitura, espaço para fazer as tarefas da escola, sem uso de telefone. Porque hoje tem muitos aplicativos de matemática, tem aplicativos para fazer as tarefas, tem uma inteligência artificial e as crianças não estão pensando mais. As crianças só jogam, nem escrevem. Agora tiram uma foto e o aplicativo resolve todos os problemas para ele. E estão perdendo o juízo crítico. Não estão tendo mais raciocínio, não estão tendo mais lógica. Daqui a 5 anos, não vão a pensar mais. E isso é o que nós, adultos, temos que pensar. A tecnologia, como tu disse, ela chegou e ela não vai sair mais. Ela vai avançar, vai ter melhora, cada vez vai ser melhor. Nós temos que, como adultos, como profissionais da área da saúde, como profissionais educadores, saber dirigir essas crianças, saber direcionar elas a utilizar esse tipo de tecnologia para proveito como um coajudante, ¿sí? Como uma ajuda, não como que ele tem que fazer tudo para nós, porque aí não vai sobrar nada. E aí que entra o nosso maior problema. A gente que é professor, concorrer com o celular é desleal, né? Porque quem estudou há 500 anos atrás, entrar numa sala de aula, eu falo, isso é uma sala de aula. É quadro, as carteiras ali, né? E o professor falando e anotando. É isso que, digamos, entre aspas, é ultrapassado, é o que é usado em sala de aula, certo? Uhum. Proibiram o uso de celular, mas não tem uma punição para quem usa em sala de aula. Quando o aluno chega na sala de aula, que a gente quer que ele escreva, pense, critique, a gente não está tendo esse retorno. Porque ele já está, né, intrínseco em usar o aparelho, buscar as respostas. Quanto isso no desenvolvimento de uma criança é importante para que futuramente ele possa desenvolver essas habilidades. A gente vê assim alunos que não sabem correr. Por quê? Porque eles não fazem mais isso. Hoje, a criança que chega na escola, a idade assim, de 6 anos até 10 anos, é muito difícil conseguir a concentração deles. Assim, silêncio impossível. Até que ponto uma criança que usa o celular, tipo assim, 5 horas por dia, se tem como estimar, isso vai atrapalhar ela cognitivamente em relação a uma outra criança que tem esse desenvolvimento, digamos assim, tradicional? Com certeza. Tem estudos que mostram que isso está acontecendo. Tem um estudo da Universidade de Oxford, que foi publicado no G1, inclusive. Nós temos a imagem desse? É esse que nós temos a imagem? E... Põe para nós aí, Joãozinho. A da Oxford. Da Oxford, da G1. Essa é uma publicação feita no G1. Estudos indicam redução da massa cerebral por uso excessivo de telas, consumo compulsivo de conteúdo de baixa qualidade. E isso está levando à diminuição da parte cognitiva. A criança tem problemas para aprendizado, né? Isso por uso excessivo de telas, inclusive antes da idade. Por quê? Hoje, muitas famílias, e famílias que não têm uma boa estrutura, colocaram o celular como uma babá eletrônica. Aí a criança está com 6 meses ali,
colocam o celular e colocam vídeos aí. E isso não deve ser feito. Por isso, até os 2 anos de idade, o ideal é que a criança não tenha nenhum tipo de celular. E as crianças continuam em essa hiperestimulação e começam a ter problemas na escola. Outra coisa, antes de dormir, nós temos um hormônio natural que se chama melatonina, que esse hormônio, ele regula o ciclo circadiano e o sono, né? Ele aumenta a produção quando estamos na escuridão. Quando desligamos as luzes no quarto de noite para dormir, o cérebro imediatamente se ativa, né? A glândula pineal diz, é hora de dormir, agora a melatonina começa a produzir. E a pessoa vai dormir, vai tranquila. Se tu tem uma criança que ela deita com o celular, aquela tela azul de frente, ela começa a inibir a produção de melatonina. E aquela criança começa a ter transtornos do sono. Mais um problema, distúrbio do sono, né? Aí começa a ter mais um problema. Além disso, a criança demora horas. Às vezes o pai dorme e a criança fica no celular. A criança vai dormir tarde da noite. Quando chega na escola, a criança não dormiu bem. A criança está com sono, hiperestimulada do celular. E, logicamente, vai ter um baixo rendimento acadêmico. E, muitas vezes, os pais pensam, não, tem um outro problema, tem um famoso TDAH. E vão a ver, a criança não tem TDAH. A criança tem cansaço. Às vezes faz tratamento para isso e não tem. E não tem. Começam a dar medicação e começam a fazer diagnósticos errados e a criança realmente não tem TDAH. A criança pode estar com problema de sono por causa do uso do celular antes de dormir. Então, recomendação para isso, 1 hora, 2 horas antes de dormir, 0 celular, para que a criança consiga descansar. Nós estamos em semana de Enem, né? E aí a gente aborda os alunos. Ei, como é que foi? E aí, 5 horas lendo, professor. Ninguém consegue. Aí eu perguntei, e quando vocês fazem a maratona da noite jogando, vocês jogam a noite toda? Aí é diferente. Porque tem estimulação. Aí vem outro neurotransmissor, que é a dopamina, que ela se encarga da parte de sensação, né? A dopamina é a sensação do prazer por estar fazendo. Do prazer. Do prazer por estar fazendo aquilo ali. Então, o que causa prazer? Aquilo que nos causa prazer, tu fica fazendo. Aí tu fica na tela buscando vídeo, jogando videogame, aí tu vai passar até as 3, 4 horas da manhã, porque aquilo começa a produzir mais dopamina. Aquilo que a gente não gosta, não produz. Então a gente procrastina, né? Isso que acontece com o cérebro das pessoas. Isso aí. E hoje, assim, qual seria o uso educativo, por exemplo, da tecnologia? Porque a tecnologia, como o Zé mesmo comentou, não vai sair da nossa vida, né? Ela tá ali, tá presente. Eu que sou professor de história, né? Lembro da época da Revolução Industrial, né? Entrou uma tecnologia, não é frear a tecnologia ou tentar regredir ela, é o contrário, tu te adaptar a ela, né? Mas deixa eu só Mas saber fazer um bom uso. Tu lembra assim, algum tempo atrás aí, a internet, o WhatsApp saiu do ar. Sim. Cara, foi uma loucura, as pessoas entraram em desespero, né? Até o Telegram, na época, surgiu com maior força por conta, né, do uso do WhatsApp ter caído, né? Sim. O WhatsApp já fez isso, o Google já teve assim, as pessoas não sabiam o que iam fazer, onde é que iam procurar, né, a informação. Então é meio complicado, né, cara? Mas, tu sabe que eu tenho percebido que eu trabalho já com as séries finais, alunos com TDAH, alguns transtornos que a gente até precisa fazer uma adaptação curricular, já tirando a carteira de motorista. Não é. Né? E aí eu fiquei pensando, né? Que legal, hein? Conseguimos um objetivo, né? Fizemos com que esse aluno, né, desse um passo adiante e lá no autoescola não tem o coitadismo, o cara faz os testes e é aprovado, Sim. Né? E aí voltamos às questões das habilidades. Ele é um cara habilidoso para a direção. E aí eu fiquei pensando, no trânsito do dia a dia, quem tem déficit de atenção, como é tudo muito rápido, ele não vai perder atenção. Porque ele já sai de uma situação e entra na outra. É a questão do celular ali, do vídeo rápido. Mas daqui a pouco para ser um profissional da direção, por exemplo,
o motorista de ônibus de viagem, de turismo, o caminhoneiro, talvez aí ele tenha problema. É difícil. Aí é difícil. Então, hoje, assim, para que as pessoas possam entender, né, que cada pessoa vai se adaptar em uma profissão. Vão surgindo várias profissões. E as pessoas vão se adaptando. Hoje, a tela também ajuda essas crianças que têm, principalmente nós professores, A focar. a focar em alguma coisa. Ela também tem o seu lado produtivo, né? E aí, Claro. 1000 vezes que ela extrapole o tempo de tela, mas produza alguma coisa. Certo. Também tem outro contraponto. Nós não estamos aqui contra as telas, não é isso aí, né? Não. É mostrar ao público a informação. Não, é que assim, eu quero que a tecnologia não é o vilão, né? A tela não é o vilão, é saber utilizar, né? Tu falou sobre a escola e a importância da tecnologia que ela chegou e não vai sair mais. Ela, como eu disse antes, ela vai permanecer e vai aumentar, né? Vai melhorar cada vez mais. Cabe a nós, da área da saúde e educadores também, sempre acompanhar. Por exemplo, na escola, logicamente, a criança vai para aprender. E naquele momento que estão utilizando os dispositivos, ela sempre tem alguém que está supervisando, né? Então, em esse momento, aquele material educativo, ela faz bem para a criança. Ela está, naquele momento, tendo as informações necessárias para utilizar na vida, né? Seja na escola ou na vida diária, né? Porque na escola não só vamos aprender sobre as matérias que a gente vê normalmente, também a gente tem relações, né? A gente vai aprender sobre a socialização. E isso é importante, que se está perdendo por causa disso. Tu vai em uma praça e encontra crianças brincando e outras no celular. Está no ar livre, sim, mas está no celular. Tu vai em um restaurante e tu vê famílias inteiras, cada um com um celular, e não interagem. E a criança vai crescendo emocionalmente restrita a certas coisas, né? E vai sendo aversa à conversa, não sabem iniciar uma conversação, porque não tem, são curtos de palavras. E outra coisa importante, em casa como a gente faz? Regras. Utilizar o celular em certos períodos. O celular é bom, a inteligência artificial é bom, ótimo, mas ela veio para ajudar, não para substituir certas coisas. E uma coisa assim, para terminar o raciocínio sobre o uso da tecnologia, é que se uma criança utiliza as informações de inteligência artificial, ela tem que ter um pensamento crítico sobre aquilo, porque a inteligência artificial pode estar errando em uma informação. E se ela erra a informação, a criança vai ficar com aquela informação errada para sempre, né? Então é por isso que sempre Até tem que ter desconstruir depois. Exatamente. E dentro desse teu projeto do e-book, né, tu tem ideia de fazer tipo um tutorial aos pais. Sim. Explica para mim assim, um pouquinho mais qual é a tua ideia do teu e-book, para que a gente possa já ir levando essa informação até as pessoas. O e-book é a tecnologia, né? E a proteção do cérebro das crianças. Nele, estou colocando a parte do sono, a importância do sono, também algumas ajudas educativas, né? Tanto para professores como para pais de família, o que fazer e o que não deve ser feito, né? Explica um pouco de forma didática e sem palavras técnicas, para que os pais e os cuidadores consigam entender o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e sempre buscar a ajuda do profissional, né? Ajuda do pediatra, ajuda do psicólogo, né? Que são as pessoas que se encarregam dessa parte, né? A parte neurológica, né? Sabe que o melhor laboratório que tem para isso é a casa da gente, né? Sim. A gente começa a observar. Um dia eu entrei no quarto da minha filha, ela estava deitada para os pés da cama, com a nuca fora do colchão, tipo, olhando para o teto com o celular nessa posição. Talvez, acho que o pior do uso das Minha telas avó diz assim, não seja faz a uma falta de vez. postura para usar a tela. Então, o uso excessivo também traz problemas de sedentarismo, né? E temos crianças obesas por causa disso. Não fazem nenhum tipo de exercício. Antigamente tu saía a jogar
na rua, nas praças, corria. Já brigava com 2, 3? Hoje não, hoje tu fica ali horas, elas ficam horas e horas no celular e quando vê, cria crianças obesas, né? Então, tem problemas de obesidade, tem problemas de cervicalgia, que dor na região cervical, né? Problemas visuais também, tem estereotopia, né? Problemas visuais, a criança começa a não enxergar bem, a enxergar embaçado, aí tu termina utilizando óculos. Então, tem várias coisas que vão trazendo alterações para as crianças, né? E como é interessante, sim, a gente que lida com pessoas de mais idade. Hoje, esses dias, eu vi um comentário de uma senhora assim: ah, agora criança tem doença de adulto. Ó, criança com hipertensão, onde é que já se viu isso? Mas vem pelos péssimos hábitos que as crianças hoje em dia, né? O sedentarismo, né? Sedentarismo, sim. É o que eu te disse inicialmente, quando começamos a conversa. Hoje se está vendo muita criança com transtornos psiquiátricos, né? Transtornos que se veían normalmente en idade adulta. Depressão, transtorno de ansiedade, por causa do uso excessivo de telas, né? Como elas ficam sem dormir, com sono alterado, aí tu começa a ter alterações, ansiedade, depressão, estresse. Aí tu falou sobre hipertensão, claro que faz parte de outra conversa, mas aí já vem outras situações diferentes, né? Mas sim, está tendo muita criança hoje com alguns problemas de saúde que normalmente a gente está acostumado a ver na idade adulta. Papo interessante, né? Não, deixa eu te perguntar uma coisinha. É que está dentro da casa de todo mundo, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa bem interessante também para a gente que é professor, né? Para a gente que é do ensino. Primeiro, a escola hoje, com todas essas mudanças que aconteceu, a tua visão assim, ela está preparada para utilizar a tecnologia junto na educação de forma equilibrada? Ou voltamos àquela estaca zero lá anterior ao uso de telas, ao uso de tecnologias? Porque hoje a gente tem um laboratório de informática, algumas escolas têm, né, um laboratório de informática com computadores, né? Mas nós estamos na época do tablet, do celular, da tecnologia mais, tu mesmo comentou, mais rápida, né? Informação mais rápida. Tem possibilidade da escola trabalhar isso de forma equilibrada, ensinar, educar digitalmente o aluno? Com certeza, sim. Que eu acho assim, nós vemos que a tecnologia ela vai de um ritmo tão acelerado que tu a vezes não consegue acompanhar. Por exemplo, se a gente vê como era a inteligência artificial um ano atrás, hoje tu vê e diz, não, impossível, né? Tu criar imagem, vídeo com o celular como se fosse um filme, entendeu? Isso não podia fazer... um ano atrás a gente não conseguia fazer isso. E a escola, ela tem na obrigação, na verdade, todas, né? Em ir a esse ritmo, né? Capacitar, no caso, os educadores, para eles também acompanhar esse processo. Porque são eles que, na verdade, ensinam as crianças a saber utilizar esse tipo de dispositivo. Eu brinco, né? A inteligência artificial, ela só funciona se a inteligência humana souber fazer a pergunta correta. Sim. Tu sabe que essa questão é bem interessante, porque falou informação dos professores, né? Hoje em dia o professor não tem essa formação, para muitas coisas o professor não tem, né? Se a gente for pegar, a gente já debateu aqui sobre a questão do TDAH, né, com a Isabel, né? Que nós não temos uma formação específica para essa área, todos os professores. Sim. A não ser que o professor se especialize nessa área, né? É diferente. E a mesma coisa nessa questão das telas, né? Da tecnologia da informação, né? Porque primeiro, o professor não é especializado naquilo. Certo. Segundo, o professor não tem, hoje em dia, cursos de aperfeiçoamento que vá levar a ele a aplicar isso aí em sala de aula. E eu me lembro muito antigamente, olha só, eu andava de idoso, né? Eu, quando entrei na escola, acho que estava no meu 4º ano ou 5º ano, a gente tinha curso de datilografia, né? Que não sabe mais escrever, né? Datilografia. Então a gente era uma tecnologia para a época, né? E o mercado de trabalho precisava daquilo.
a gente era mais preparado naquela época para o mercado de trabalho do que necessariamente agora, né? Agora a gente se prepara bastante para prestar um Enem, prestar um vestibular. A escola está caminhando nesse rumo. Essa ideia de preparar o aluno através da escola teria que passar por curso para os professores, curso para os alunos, né? Meu aluno hoje em dia não sabe, faço trabalhos com eles digitais, né? Meu aluno não sabe enviar um e-mail. O aluno não sabe enviar um e-mail. Pô, mas o cara sabe editar um vídeo. Aí tu fica, né? Poxa vida, onde é que tá errado? Onde é que cortou uma parte ali, emendou na outra e ele esqueceu do processo, entendeu? Então acho que a escola, não sei, é a minha opinião, né? Acho que a escola tinha que ter um caminho ali que fosse base educacional à tecnologia. Com certeza. É que, por isso eu digo, a educação, como ela vai tão acelerada, a educação também deve acompanhar aquele processo, né? Então, primeiro, tu tem que educar os professores para que eles também levem essa boa informação para as crianças, né? Tipo, tu falou, né? Não sabem enviar um e-mail. Outra coisa, tu tem que saber perguntar. Se tu não sabe perguntar, tu vai ter respostas erradas, né? Então, todo é basado na educação. E isso faz parte, esse é o pilar. Deixa uma anedota, por exemplo, quando eu estava na faculdade de medicina, na época tínhamos internet discado, né? Sim. E aí utilizávamos o Google. E eu lembro muito, a professora de psiquiatria colocava os trabalhos, né? E a gente ia fazer os trabalhos e a vezes encontrava frases de outros trabalhos de outras pessoas, né? E a gente se fazia de malandro, né? E pegava e copiava aquele, fazia o famoso copicola, né? Plágio. Botava lá e escondia nas informações que a gente fazia. Só que ela também era malandra, né? Porque ela sabia, cortava aquele pedacinho, botava no Google e aparece o trabalho onde está. Então, assim, muita criança faz isso hoje. Só que também existem aplicativos que te mostram que aquele trabalho foi feito com inteligência artificial, por exemplo. Sim. Aí tu coloca a frase, bota ali e ele diz ChatGPT, ou Perplexity, ou Groot, tantos... Sabe que eu fiz um trabalho, estou fazendo, na verdade, um trabalho assim, desenvolvendo. Os alunos, precisamos fazer um trabalho diferente, alguma coisa. Aí eu lembrei dos tempos que a gente fazia paródias musicais e tal. Eu disse, não, tá, vamos fazer um trabalho diferente. Aí eu propus para eles, mas aí... Não, eu expliquei para eles, de todos os parâmetros, né? Ó, vocês podem criar uma paródia, vocês podem criar uma música original, né? Se vocês tocam, se não tocam, né? Ou você vai fazer uma gravaçãozinha simples, né? Pegar aí o celular ali, botar no computador, assim, a trilha sonora instrumental e cantar em cima ali a letra de vocês e deu, né? Eu não vou avaliar a afinação, nem nada disso, eu vou avaliar a letra, o que vocês, né? Não sou The Voice, não vou virar cadeira para vocês, para eles, né? Então, desenvolvi esse trabalho e eu já botei alguns parâmetros para eles, assim, ó, pode usar, eles já me perguntaram, né? Sobre a inteligência... Calma, gente, eu vou falar sobre a inteligência artificial também, né? Eu disse, olha, as AIs podem usar. Sério, dá para usar? Que legal. Digo, gente, só assim, ó, primeiro que eu não vou aceitar o trabalho feito todo em AI. Porque tu desenvolver a tua letra toda no AI, primeiro ela vai desenvolver, a gente sabe que não é um cérebro humano, né? Ela vai desenvolver uma coisa mais bobinha, tu vai dar o tema para ela, tu vai ver que vai aparecer uma letrinha mais infantil, mais bobinha, e tu vai perceber que não é dali. E tem plataformas que eu consigo descobrir de onde vocês tiraram aquela informação ali. Né? Então eu quero que vocês usem ela para auxiliar vocês, que esse é o caminho da tecnologia. Com certeza. Né? Eu espero dizer assim, ó, montei uma estrofe de uma música. E eu gostaria de fazer uma rima aqui, ó, e eu não achei a palavra dentro dessa ideia de, sei lá, preservação ambiental, né? Aí eu vou lá na tecnologia e peço para ela me ajudar naquilo ali. Sim. Né? Isso é usar a tecnologia com inteligência. Isso, exatamente. Né? Eu espero dizer a mesma coisa se você quiser usar para... Esse é o objetivo. Não quero cantar, mas eu quero colocar a inteligência artificial a cantar, mas eu quero não desenvolver uma coisa... igual, quero desenvolver uma coisa nova. Tem a possibilidade de botar esses parâmetros, né? Mas esse semestre eu fiz um trabalho de circuitos elétricos com massinha de modelar. Criei uma expectativa, levei as massinhas de modelar, os LEDzinhos. Na primeira turma, botei o roteiro ali. O que eu percebi de início? Ninguém fez o que eu pedi. Primeira coisa que eles quiseram foi fazer uma bolinha com a massinha de modelar. Por quê? Porque lá atrás
Eles aprenderam a fazer isso. Eles estavam no digital. Eles não estavam... Claro, não. E, Na segunda turma que eu levei, o que eu fiz? Entreguei as massinhas, deixei brincar. Depois que eles brincaram, aí a gente... Tá entendendo? Então, assim, ó, que eles queimaram a etapa. eu digo, corta um pedaço aqui e parece que o processo não foi realizado, entendeu? Mas isso tudo faz parte. Não dá a gente também querer chegar de porrete assim. Mas a verdade é que hoje tudo passa pelas telas. As pessoas compram, como ele falou, na ansiedade do quê? De comprar hoje e chegar amanhã. Precisa da informação para agora. Entrega full em 3 horas. Então, assim, ó, tudo tá aí. Quanto isso desenvolve os transtornos de ansiedade, porque se a pessoa já sai da expectativa dela, já dispara algum gatilho. Na verdade, hoje até tem já uns termos médicos que se utilizam para pessoas que deixaram o celular e ficam ansiosas, que é nomofobia, né? E isso faz parte já do dia a dia. Algumas pessoas não sabem estar sem o celular. O celular não deixa nem para ir ao banheiro, né? Digamos assim. Isso virou já algo normal. Antigamente isso não se veía, né? O celular antes só recebia o SMS, ligava, e hoje faz tudo, né? Tu paga a conta com o telefone, tu envia dinheiro, tu pode ler, faz trabalho, faz tudo. Mas eu repito novamente que faz parte da educação, e esse é o pilar para saber utilizar os novos recursos que a tecnologia nos traz. Tem um estudo que foi feito com umas crianças e elas foram divididas em duas. As crianças que podiam utilizar a inteligência artificial em todas as perguntas e as outras foram a desenvolver todos os processos sem utilizar nenhum tipo de tecnologia. O estudo, ao final, ele deu como resultado que as crianças que utilizaram menos, que não utilizaram inteligência artificial, tinham mais desenvolvimento crítico e mais desenvolvimento de lógica ante aquelas perguntas que o pessoal que utilizou inteligência artificial. Porque as que usaram inteligência artificial, elas não se tomaram o trabalho de ler, elas só transcreveram aquele trabalho, enquanto as que estavam fazendo o trabalho sem nenhum tipo de ajuda tecnológica, elas desenvolveram 100% o trabalho com os recursos que eles tinham, entendeu? Então, isso é importante. Pode utilizar, sim, mas tem que saber utilizar e, além de saber utilizar o raciocínio, a própria lógica das crianças, né, que estão em formação. Porque senão, no futuro, daqui a 10, 20 anos, vamos a ter pessoas que não vão fazer nada, simplesmente vão andar com o telefone e vão querer fazer tudo com o celular e não vai ter mais nunca pensamento crítico nem lógico. E nós tivemos acesso aqui a uma parte do livro do Dr. Elks, né? E fala muito ali na questão da resiliência digital, né? E a dica de ouro, assim, para resiliência digital seria realmente a gente, por exemplo, dosar a questão do tempo, ou ter alguma dica, assim, mais forte, alguma coisa que vá alcançar, sabe, assim, alcançar de forma mais efetiva, eu acho, não sei se essa palavra é certa, né? Alcançar uma resolução para isso, né? Essa resiliência digital, a ideia de resiliência. Como é que a gente poderia definir isso aí na prática para casa, para quem está nos assistindo tem o filho que está muito nas telas e já perdeu o controle, digamos assim? Bom, eu acho que o tema chegou assim. Parte de a palavra-chave, educação. Então, o consenso, levar isso como uma negociação, digamos assim, em casa, e não ser uma questão que nos leve a uma briga, né? Levar a um consenso entre a criança e os pais, né, os cuidadores, em chegar a horários, né? Digamos, pode utilizar o celular de tal horário a tal horário, antes de dormir, uma hora antes, não vai utilizar o celular. Esse tipo de coisa chegar, como seria, negociar, ¿sí? Porque também, apesar de que os pais, né, tu pode impor como uma regra, porque
digamos que as crianças não têm... eu sempre digo que em casa é uma ditadura. Não, mas é que no bom sentido, né? Sim. Tu tem que saber, Criar tu regras. tem que criar regras, né? Porque todos temos regras. Na vida existem regras e leis, né? E tu tem que cumprir. E eu acho que isso faz parte da educação. Então, nós pais não podemos deixar que nossos filhos sejam submetidos e virem robôs com o tempo, né? Fiquem aí robotizados com aquelas informações, saber utilizar aquelas informações. E não só informações qualquer, não. Informações que nos tragam ou que tragam para eles boas informações e que saibam utilizar essas informações. Eu queria trazer também, existem aplicativos que hoje se utilizam para tu cuidar o que tus filhos assistem nos celulares, né? Nos tablets, no iPad, no computador. Tu pode colocar Google tem se chama Google Family Link, que é um aplicativo da própria Google que tu instala no celular e tu tem controle do que teu filho revisa, né? E assiste. Tu pode, inclusive, bloquear alguns sites que tu não queira que teu filho esteja assistindo, né? Mas aí, esses anos nós vamos conseguir uma próxima geração, né? Porque a geração que está usando o celular hoje, eles ensinam os pais, né? Então, eles ludibriam os pais nesse sistema. Mas, se tiver um regramento da família, é simples, né? É o horário. Para isso, teria o horário do estudo, mas também os pais também têm que se predispor o quê? É levar um filho numa quadra de esporte, ir numa pracinha, né? Então, passa isso também pela regração de todos da casa. Mas a minha maior preocupação com as telas hoje é justamente o acesso fácil a sites indevidos, né? Talvez tivesse que ter uma política, vai dar um celular pro teu filho, no cadastro lá do operador tem que dizer, olha, ele tem 10 anos. Tudo que não for de 10 anos, automaticamente Não entra. se tivesse como fazer uma política dessas, né? Porque o excesso de informações faz com que tudo seja mais precoce para a juventude de hoje, né? Sim. Mas por isso existem esses aplicativos, né? Que tu pode controlar e pode bloquear os sites que tu quer que ele não assista, né? E uma coisa que me chamou a atenção quando estava pesquisando, buscando informações sobre o tema, é que encontrei que gênios da tecnologia e ele estava em contra do seguinte, por exemplo, eu encontrei que Bill Gates, que é o dono da Microsoft, ele não deixou os filhos terem celular até os 15 anos de idade. Eu vi que Elon Musk, por exemplo, ele também fala que a inteligência artificial ela poderia trazer problemas para a humanidade daqui a um tempo, né? Com problemas neurológicos, certos transtornos que já vimos conversando aqui, né? E pessoas como Michael Zuckerberg, que é o dono do Facebook, do Meta, né? Também restringe o uso de aparelhos eletrônicos aos filhos até certa idade. Então eu fiquei pensando, bom, se pessoas que são os pais, né, do avanço tecnológico hoje, eles proíbem os filhos fazerem isso, por que nós, que estamos do outro lado, né, aprendendo, caminhando juntos com essa evolução, vamos a deixar que nossos filhos também caiam Esse lado, nesse lado, né? Isso para pensar um pouco, né? A gente tem que pensar também porque se eles estão restringindo, né? Mas eles produzem conteúdo e deixam produzir conteúdo em suas plataformas para que todo mundo consuma, né? E o papo é tela e a gente conversava antes aqui dos bastidores, né? A possibilidade da gente trazer o doutor para fazer sem meias palavras saúde. E eu me lembro que nos banheiros antigamente tinha um lugar onde tinha revistas, né? E eu acho que já é um tópico assim pra gente pensar nisso aí. O quanto as pessoas ficarem sentadas no vaso sanitário traz prejuízos, né?
Porque as pessoas hoje esquecem, vão com o celular no banheiro, né? O Zé tá numa perspectiva diferente. Porque, na verdade, assim, ó, tu te interte lá, eu mesmo com a minha filha, que o bate-papo é aberto, né? Cara, se tu vai ao banheiro... Só tem algumas mil pessoas. Mas se tu vai ao banheiro com o celular, tu vai ficar no lugar onde o ambiente é hostil, um odor desagradável, e tu vai ficar no celular, por que não sair dali para um lugar agradável e cheiroso? Hein? Não, e traz bastante bateria também para o celular, né? Sabe que já tem feito, também já fizeram pesquisa dos celulares, o celular é cheio de baterias, né? Sim. Pois então. E aí a pessoa está em um local inapropriado para... É isso que eu me refiro. Porque aí o celular te prende tanto que tu fica num lugar hostil preso à tela, né? Eu tô comentando as revistas do jornal. Olha aqui, ó. Por exemplo, deixa eu trazer uma informação aqui. TikTok na China, né? Que são os donos do TikTok. Ela está proibida, né? Para crianças menores de 8 anos. E ela está proibida, ela é bloqueada entre as 22 horas e as 6 da manhã. Para que nenhuma criança possa ter acesso Tem que ter uma a essa informação. E aqui não, aqui é livre. é livre. É como a gente falou, educação, né? Educação de casa, né? Que é a limitação do uso das telas, né? Das horas, né? E da idade. Mas tem que ter uma limitação, tinha que ter uma limitação governamental, assim como tá tendo uma limitação governamental na educação. Na educação. Né? Porque a gente está tendo uma perda. Por que foi? Não foi só o estudo necessariamente da questão da concentração, mas o estudo visto através das estatísticas da qualidade de ensino também. Os números estão Né? aí. Os números eles se apresentaram ali, foram muito ruins. Né? A gente viu uma perda muito grande em termos educacionais no nosso país e no mundo. Né? Então, por isso foi esse freio, né? Digamos assim, não é, como eu falei, não é ir contra a tecnologia. É a ideia de que aquele momento não é um momento para estar ligado, né, todo o tempo na tecnologia. 4 horas ali ligado na tecnologia não é o caminho. Mas tem uma coisa também que eu queria comentar. Tem estudos também que trazem a questão dos jogos, né? Que tem o celular, tem os jogos, para a gurizada. E os jogos, duas coisas. Os jogos digitais ali que podem causar também irritabilidade, agressividade. Eu estudo esses dias. Também. E também já aconteceu um caso de um aluno também, jovem, oitavo ano, né? Na época, jogava em casas de aposta. E jogava valendo, assim, tipo, pouco dinheiro, mas jogava valendo. Ele estava mais concentrado em jogar em casas de aposta, menino muito inteligente, por sinal, né? Inteligentíssimo, mas estava mais concentrado, utilizando a inteligência dele para jogar em casas de aposta, tentar tirar um dinheirinho, do que necessariamente estar na sala de aula. Ele queria ficar na sala de aula, na época ainda que dava para usar o celular, né? Volta e meia eles pegavam o celular. Ele pegava para olhar o quanto tinha dado o resultado do jogo que ele tinha apostado, ou os jogos, né, que ele tinha apostado na casa de apostas. Então, a gente viu aí recentemente também a proibição de algumas casas de apostas que não estavam, né, de acordo também. Então, tudo isso é uma confluência de coisas que tem que ser visto pelo poder público, né, como viram a questão na educação, tem que ser visto por um controle, que a gente comentou do TikTok, né? Tem que ter algum controle governamental sobre isso aí. E não é uma ditadura, que nem tu falou ali, né? Não é pro bem-estar daquela sociedade, é diferente. Sim, porque é o que eu falei, né? Se tu pensa, bom, se a China, que é o produtor desse aplicativo, né? Foi onde nasceu, ele tem essa restrição, é porque eles notaram que aquilo não é beneficioso para as crianças, né? E aí trazem para nós aqui, né, para a América Latina, né, para o Ocidente, e aqui é liberado. Aí crianças ficam até as 2, 3 da madrugada assistindo todo tipo de vídeos sem nenhum tipo de restrição. Por isso é importante o acompanhamento do adulto, né? Adulto cuidador em casa. É importante isso. Se não temos restrição legal, toda a restrição tem que ser feita em casa. Por isso é importante a educação em casa. E é importante que as pessoas que estejam assistindo, se tiverem qualquer dúvida, comentarem ali, né? Uhum. Vai lá, se inscreve no canal, dá o seu like Comenta. e comenta para que a gente possa dar um retorno para essas pessoas. Exatamente, o doutor Elkes, de repente pode até nos ajudar nas respostas também para o pessoal, né? Porque são curiosidades
que entram muito na área da medicina, às vezes a gente não sabe, né? Então, a gente repassa para o Dr. Elks, ele responde, a gente compartilha com quem estiver perguntando ali. É bem importante isso aí. Até para temas também, né? Nessa área da medicina, o Dr. Elks já esteve aqui falando sobre inteligência artificial na medicina, né? Hoje nós estamos falando sobre a influência dessas telas, tudo. Então, né, de repente tem uma informação muito importante que tu quer saber sobre medicina, sobre crianças, né, sobre pediatria ou cardiologia, nos traz essa informação, coloca nos comentários aí, que a gente com certeza vai elaborar uma nova pauta para o Dr. Elks vir aqui. E o projeto que está, né, já hoje começou a ser desenhado, quem sabe já entra em prática em seguida, né? Um podcast sem meias palavras, saúde, um dia da semana específico. Não na quarta-feira, mas de repente um outro dia específico entrando no ar aí, né? Claro. Porque as pessoas têm curiosidades, como o doutor falou, sobre infarto. Falaremos sobre infarto naquele tema. Então, podemos montar um programa por tema, né? Claro. Conforme as maiores curiosidades das pessoas. E eu já tenho um tema para a gente, né? Qual é? Que é a alimentação, né? Porque, assim, ó, hoje o que tem de pessoas com intolerâncias é absurdo, né? E aí as pessoas, por talvez não ter conhecimento, acabam fazendo ingestão e aconteceu o caso da Preta Gil, que veio a falecer, né, de uma doença que muitas pessoas fogem de fazer o exame, que é a coloscopia. Colonoscopia. Que é um exame chato, o preparo dele é muito chato. E aí as pessoas fogem desse... né? Mas ele é necessário, né? É necessário, então são coisas que vai fazer eu creio que um programa muito bacana para a gente poder levar essas informações às pessoas, né? Verdade. Tem vários temas, na verdade, que a gente pode discutir e debater aqui, mas na área da medicina, mas eu acho um tema interessante também. Ultimamente sempre teve, né? Mas a gente anda vendo muito matérias na televisão sobre questão de pais que se deparam com situações, por exemplo, o engasgo de um filho, né? Essas coisas assim são bem complicadas, são coisas que são, para um médico e para quem é da área da medicina, se torna uma coisa um tanto mais simples de se entender, mas para o grande público não, né? E aí acho que um papo diretamente para pais, de repente até pais de primeira viagem, né? Que é aquele pai que não sabe o que fazer. E teve mudanças nas técnicas. É. Teve algumas mudanças este ano. Nós ficamos assistindo uma palestra de uma escola de enfermagem ali, e aí eu fico pensando, né? O preparo que tem que ter o profissional da área, né? Porque quem não é da área vê aquele engasgo, tu já vira em perna e vai parar 2 quadras depois disparando, né? Mas alguém tem que fazer esse trabalho. Teve um pai que correu com o bebê na rua, foi para um posto da Brigada Militar lá para tentar. O cara já pegou, já fez a manobra. Na hora de Hensley. Isso, já começou a fazer a manobra, porque o cara não sabia o que fazer, o bebê se engasgou e saiu correndo. A criança na mão. Certo. São temas bem interessantes, a gente pode trazer para aqui, para o público, tema que eles queiram desenvolver, e a gente traz aqui para eles todas as inquietudes. Fica a dica aí, bota nos comentários aí também, se vocês tiverem interesse em ver esse tipo de conteúdo aí semanal. Podcast Sem Meias Palavras pode trazer também. Como eu acho engraçado agora falando do de tela, né? Todo mundo, minha fulana lá comprou um iPhone. Me passou o telefone dela. A gente sempre é os últimos, né? A gente vai pegando o celular do filho. A gente pega o refúgio. Depois que já tá gastinho, a gente vai. Então, vai ficar dica assim, vamos inverter. Nós vamos adquirir telefones maravilhosos para poder ensinar os filhos, né? Vamos lá. Como usar. Doutor, a gente sempre tem por missão aqui, que o convidado pense uma palavra pro final. Enquanto isso, a gente vai fazer um merchazinho. Porque deixar cair uma moeda no cofre para ajudar na compra desse aparelho. E se você está nos assistindo aí até esse momento, com certeza está gostando desse conteúdo. E se você está gostando desse conteúdo e está andando em algum lugar, está passeando, tá no parque, de repente está fazendo lá uma corrida, está na academia, está no restaurante, qualquer lugar onde você estiver, você está sempre bem vestido. E bem vestido é sinônimo de elegante. Elegante, que é puro estilo e confiança. Elegante, você vai andar realmente bem vestido com o seu look. Porque lá é todo o estilo existe ali.
Qualquer coisa que tu pensa, eu não tenho meu estilo, vai lá que tu vai achar uma camiseta bacana, porque a Elegante trabalha principalmente com camisetas temáticas, E né? até a Alice, né? Já fez a camiseta dela da Capivara, né? Sim, ela pediu e ainda eu conversei com o pessoal lá, o pessoal, não, vamos fazer. Aí quando eu vi, tava lá a camiseta da Capivara Unicórnio. Eu disse, mas onde filha que surgiu? Foi a imaginação da criança, né? Então, é bem Sem o uso da inteligência artificial. Sem o uso da inteligência. Capivara Unicórnio. Eu disse, tá bom. E foi desenvolvida ali, tem a Capivara Unicórnio lá, bem fofinha, bonitinha lá pra criançada. E tem camisas as mais diversas, camisetas como essa que tá aparecendo aí do Carnaval, Bambas da Orgia, Imperadores do Samba, e todas as outras escolas do Carnaval de Porto Alegre. Vem novas linhas aí que estão previstas pela Eleganto. Sem contar aquelas profissionais, né, do direito, da área da educação, né? E tantas outras que vão surgindo ali na Eleganto, com frases, inclusive, desculpa, frases inclusive, dos nossos próprios convidados, né? Por falar em camiseta, nós aqui do Sem Minhas Palavras temos por missão cobrir o carnaval o ano todo, né? E aí a gente queria dizer às pessoas que fazem parte das agremiações que cada instituição promove a sua camiseta para ajudar a angariar fundos, né? Sim. Então que vá até a sua escola, compre a camiseta, né? Do tema do ano, e a gente vai fazer parte do bloco Panela do Samba. Panela do Samba, bota para ferver, que o tempero é você, né? Então, para ajudar as instituições, passou o Juarez conversando conosco, né? Então que as pessoas também vão lá e ajudem essas agremiações que precisam angariar fundos, né? Com certeza. E essa ideia toda de tecnologia, de tablets, de celulares... Tem que ser usado aqui. Aqui na nossa Escola para Futuros YouTubers, tem que usar, meu querido. Tem que usar. Não, eu estava pensando diferente. que... É o E nós contrário. não vamos contrariar a orientação do Dr. Elks. Não. É 3 horas de aula. 3 horas. Só 3 horas de tela. De tela. Não. Eu quero que a pessoa não vá pensar que nós estamos contra da Não, de tecnologia, forma não. nenhuma. É Nós só uma estamos orientação. orientação e ajudar que nossas crianças tenham um melhor desenvolvimento e que saibam utilizar a tecnologia para melhor deles, né? Mas essa ideia de educar é exatamente o que o Joãozinho vai colocar para nós ali. Ó. A Escola para Futuros YouTubers, ela é um curso presencial, ela é um curso com vários professores de gabarito, cada um com sua área de atuação, né? O cara vai aprender a maquiagem profissional, como é que ele tem que se portar frente a uma câmera, ele vai aprender a editar um vídeo, aprender, basicamente, pelo menos, Fazer editar um vídeo. roteiro, né? Fazer um roteiro, construir o seu roteiro. Usar a inteligência artificial. Usar a inteligência artificial, tudo isso aprendendo com professores, né? Não é um curso online, é um curso presencial. Né? E ele vai vir aqui, vai aprender, vai conhecer toda a estrutura aqui. Nós temos salas apropriadas para isso, né? Vai ter equipamentos para esse tipo de coisa também. Então ele vai acessar uma sala de aula, normal, vai ter aula, momentos de aula em salas apropriadas para aquele determinado conteúdo. Vai ter uma aula sobre uso de chroma key. O uso de chroma key é a tela verde, a famosa tela verde, né? Que tira o fundo e te coloca eu na França. Algo do tipo assim. Né? Então, ali você vai conseguir ter toda essa noção. Vai ter um simulador de podcast, que é que nem essa sala aqui que nós estamos aqui, né? Esse estúdiozinho aqui, tem um estúdiozinho pequeno só para os alunos treinar, né? Podcast. E aí, obviamente, que essa disciplina é ministrada por 2 caras assim, ó, excepcionais. Assim, ó, os caras assim, ó, maravilhosos, se chamam Professor Zezinho. e professor Leandro. Né? Então a gente ministra também esse curso, né, na parte principalmente de podcast, né, que é onde a gente tem essa expertise, esse momento que a gente já adquiriu com o tempo, né, essa bagagem, né? Mas uma orientação é importante, né? Até mesmo para acelerar o processo, porque hoje em dia acontece tudo muito rápido. Então, nós não temos aqui, claro que gostaríamos que saísse um youtuber daqui. Com certeza. Né? Mas o objetivo é fazer com que os adolescentes desenvolvam habilidades para se portar numa reunião online, chegar numa empresa e desenvolver alguma função que essa empresa precisa. Então, é qualificar o adolescente. Qualificar, exatamente. É saber se portar, é trabalhar com habilidades, né? Mas quem sabe, né? E aproveitando o ensejo que o doutor esteja aqui, hoje se faz cirurgias através, né, da tecnologia. Robótica, né? Robótica, então, assim, ó, a pessoa precisa estar inserida nesse Cirurgia à meio. distância, inclusive, né? Exatamente. Muito, muito legal. Então, www.escolaparafuturosyoutubers.com.br para você conhecer a Escola para Futuros Youtubers, inscrever o seu filho até 18 anos é a idade. Futuramente aí vamos ter um curso para
adultos também, né? E a procura é grande, né? A procura é maior que maior que a da gurizada, né? Mas também, por favor, acessa www.lojaeleganto.com.br para comprar sua camiseta, porque eu sei que o seu estilo tá lá. Com certeza tá lá. O nosso tá lá. O teu também tá. O do Elks também tá lá. Também. E aí, Elks? Pensou na frase? Para nos deixar aqui, vai ser futuramente, de repente, uma camiseta do Eleganto? Olha, quero agradecer a você pela oportunidade de convidar novamente aqui. Espero que possamos trazer nosso projeto aqui de 100 meias palavras saúde, né? E trazer para o público em geral as melhores orientações, né? E conceitos sobre os temas mais relevantes que eles queiram trazer para nós. Né? E tu nos deixa uma frase diferente aí para nós. Que tu, assim que tu pense. Uma frase para esse momento, assim, que fale, de repente, pode falar sobre de repente, o momento dessas questões das telas, né? Eu sei, mas. Ou da medicina, ou da tua vida pessoal, mas que deixe uma frase de incentivo aos nossos ouvintes, espectadores aí. Uma frase seria: a maior tela que uma criança precisa é o rosto dos pais. Essa dá uma A camiseta. infância passa, Essa a dá uma tecnologia camiseta, essa dá uma camiseta. espera. Não, essa dá uma Já camiseta. estou até fazendo a impressão. Hã? Já foi? Por favor, olha, eu tô ouvindo o barulho das máquinas elegante trabalhando, tá ouvindo? Mas podia também fazer o barulhinho do like. Ah, é. Ó, esse barulhinho. Olha aí. Inscrevendo no canal. Olha aí o sininho também, ó, viu só? Joãozinho, isso tá tudo aí. certo aí? Que fantástica frase, cara. Bah. A maior tela que uma criança deve... A maior tela que uma criança precisa é o rosto dos pais. Bah, cara. Que verdade, hein? Bah, Deus do céu. É o espelho, né? Não adianta, né? O espelho da criança. A gente vê isso aí na sala de aula, né? A gente conhece a criança e conhece uma família, a gente entende ou os problemas da criança ou entende a postura da criança também, né? Exato. É o reflexo, né? Somos nós. somos nós, pai. é verdade. Se educa com exemplo, né? Com certeza. Sempre. Nossos grandes heróis, nossos grandes ídolos são os nossos pais. Ah, com certeza. Né? E por isso nós somos os heróis dos nossos filhos, né? Exatamente. É uma sequência, né? Com Show de certeza. bola. Elvis, Cara, eu agradecer a vocês imensamente essa oportunidade de a gente poder dividir esse conhecimento. E mais uma vez te agradecer pela terceira vez aqui já, né? segunda aqui, né? Não, Não. Terceira. Primeira Nosso vez aqui. sócio, nosso sócio. A primeira ele falou sobre pediatria e coração, né? E depois foi sobre a inteligência artificial e agora o uso de Não, telas. a primeira foi sobre esse tema, depois a gente participou da enchente. Da né? enchente, lembra? Exato, com o Wagner. Wagner. Com o Wagner. Foi excelente aquele podcast também, cara. Bah, aquele foi show de bola. Foi. Foi show de bola também. Foi da inteligência artificial, das enchentes, né? Da profilaxia, Isso. né? Das doenças ali e tudo mais. E agora, trabalhando com as telas e a infância. Que loucura, né, cara? É um tema muito, muito importante. Espero que professores, né, e educadores em geral e diretores de escola assistam, né, esse tipo de conteúdo e possam, né, gerir a sua escola e conseguir atingir um objetivo E se interessarem fazer, pelo tema, né? construir isso aí. Chama aqui no com Insta, certeza. que a gente indica o doutor para claro. levar esse conhecimento para a Que escola. na estrutura do seu e-book vai ter também uma parte que tem um contato direto, né, com o senhor Sim, também, sim, né? claro. Vai ter um contato direto e também vai ter um ciclo de palestras, né? Futuramente, né? Vamos fazer lançamento aqui, né? Vamos fazer aqui o lançamento. Esse aí que eu tava esperando, que se ele não falasse, eu ia falar, né? Já chutei a câmera tudo aqui, João. É que o Zé tá se despedindo. Gente, muito obrigado pela sua participação aqui no Sem Minhas Palavras. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal para receber as notificações. E um abraço. Até a próxima. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Tive tudo, mas não esqueça de nada.